Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o João, da Fox Vestibulares, e hoje nós vamos praticar História do Brasil para o Enem. Vem comigo, vamos lá. Separei aqui para vocês, galera, uma questão do vestibular de 2011 que fala sobre um tema do Brasil colonial, beleza? Um tema que tem aparecido bastante nas últimas provas do Enem. É uma questão aqui, de um modelo bem clássico, tem um texto base grande, tem um enunciado grande também, muitas vezes para tentar confundir a gente, mas hoje a gente vai tentar destrinchar com bastante calma para ver quais são os pontos mais importantes aqui para a gente conseguir resolver a questão. Beleza, pessoal? Vamos ler junto então, vem comigo. O Brasil oferece grandes lucros aos portugueses. Em relação ao nosso país, verificar-se-á que esses lucros e vantagens são maiores para nós. Os açúcares do Brasil, enviados diretamente ao nosso país, custarão bem menos do que custam agora, pois que serão libertados dos impostos que sobre eles se cobram em Portugal. E dessa forma, destruiremos seu comércio de açúcar. Os artigos europeus, tais como tecidos, panos e etc., poderão, pela mesma razão, ser fornecidos por nós ao Brasil muito mais baratos. O mesmo se dá com a madeira e com o fumo. Então, pessoal, esse texto aqui, como a gente conseguiu ver, fala de algum país, fica meio no mistério ali no ar, quando ele fala, nosso país e tal, mas quando a gente consegue observar com mais calma, primeiro o enunciado da questão e depois a própria fonte da questão, a gente consegue descobrir que esse país se trata da Holanda, A fonte aqui fala sobre documentos holandeses, beleza? E no enunciado, a gente também vai ter uma contextualização maior desse documento. Olha o que ele fala pra gente. O texto foi escrito por um conselheiro político holandês no contexto das chamadas invasões holandesas, no nordeste da América Portuguesa, que resultaram na ocupação militar da capitania de Pernambuco. O conflito se inicia em um período em que Portugal e suas colônias, entre elas o Brasil, se encontravam sob domínio da Espanha. A partir do texto, qual o objetivo dos holandeses com essa medida? Tá legal? Então ele aqui no enunciado deu uma contextualização um pouco maior, Período de invasões holandesas, ocupação da capitania de Pernambuco, domínio espanhol sobre Portugal e sobre o Brasil, Então deu algumas pinceladas do contexto que a gente vai também conectar um pouco melhor. Mas antes disso, vamos ler mais uma vez aqui o nosso texto base, destacando aqui algumas partes mais importantes para a gente conseguir resolver a questão, tá? O Brasil oferece grandes lucros aos portugueses em relação aos nossos países, verificar-se-á que esses lucros e vantagens são maiores para nós. Então, os holandeses estão dizendo que eles lucravam mais do que os portugueses no comércio de açúcar. Por que isso acontecia? Porque eram os holandeses que refinavam e transformavam o açúcar brasileiro num artigo de luxo, Os portugueses compravam açúcar ainda no formato de açúcar mascavo, um pouco marrom, que não era tão valorizado na Europa. Os holandeses, então, compravam esse açúcar bruto, refinavam ele e revendiam por toda a Europa como um grande artigo de luxo, lucrando mais do que os portugueses nesse comércio. E aqui, o principal, o ponto que a gente tem que destacar é justamente os açúcares, O grande interesse holandês no Brasil, o motivo que levou à ocupação holandesa do Nordeste era o comércio de açúcar, tá? E ele fala agora que se os açúcares fossem enviados diretamente para a Holanda, sem o intermédio de Portugal, os lucros seriam maiores ainda, os custos seriam menores. E ele fala também que eles podem destruir o comércio de açúcar português e que eles podem também passar a vender produtos manufaturados, Os chamados artigos europeus, tais como tecidos, panos, podem ser vendidos no Brasil sem o intermédio português, tá? Então eles estão aqui dizendo algumas motivações econômicas, para essa ocupação holandesa. Aumentar, o lucro com a produção de açúcar e conseguir também vender produtos manufaturados para o Brasil diretamente, tá? Então o anunciado aqui, vai dar mais um apanhado desse contexto, vai falar da invasão holandesa, do período que a Espanha controlou o Brasil, e como a Espanha e a Holanda estavam em guerra, a Espanha acaba impedindo que a Holanda participe desse comércio do açúcar brasileiro, Isso que vai desencadear a ocupação holandesa, Isso que a gente consegue tirar, então, combinando aqui os principais pontos desse enunciado, tá? Então, o comando da questão quer saber o principal objetivo dos holandeses com a ocupação do Nordeste brasileiro. Vamos lá? Opção A. Construir uma rede de refino e distribuição do açúcar no Brasil, levando vantagem sobre os concorrentes holandeses. Essa opção aqui a gente vai marcar como incorreta,
tá? Porque não era do interesse dos holandeses refinar o açúcar no Brasil. Toda a infraestrutura para refinar e preparar o açúcar já estava pronta na Holanda. Eles queriam apenas, né, acessar diretamente essa produção de cana aqui no Brasil. Então, opção incorreta. Letra B. Garantir o abastecimento de açúcar no mercado europeu e oriental, beleza, ampliando as áreas produtoras de cana fora dos domínios lusos. E aí que está errado, né? Esse é o erro da questão. Eles não queriam ampliar as áreas para fora dos domínios portugueses. Eles queriam controlar áreas que já estavam sob domínio português, principalmente a Bahia e Pernambuco, né? Opção incorreta. Letra C. Romper o embargo espanhol imposto aos holandeses depois da União Ibérica. Ok. Ampliando os lucros obtidos com o comércio açucareiro. Essa questão aqui aparenta estar correta. Eles realmente queriam romper o embargo e ampliar os lucros, né? Vamos marcar aqui na bolinha e depois a gente volta, né, para comparar se alguma outra opção também parecer certa para a gente. Incentivar a diversificação da produção no Nordeste brasileiro, aumentando a inserção dos holandeses no mercado de produtos manufaturados, né? Essa aqui, opção, é quase que uma certa pegadinha, né? Porque, de fato, os holandeses queriam aumentar a inserção deles no mercado de produtos manufaturados. Eles até falam disso aqui no texto, né? Artigos europeus, tais como tecidos e panos, vão ser fornecidos ao Brasil mais baratos, né? Então, eles, de fato, queriam, né, aumentar a participação holandesa no mercado manufaturado. Mas por que ela está errada? Porque ela fala que os holandeses queriam diversificar a produção do Nordeste brasileiro, né? Eles não queriam essa diversificação. Eles queriam que os produtos manufaturados continuassem sendo produzidos na Holanda, não criar manufaturas aqui, né? É uma diferença pequena, mas muito importante, que faz com que a opção B esteja incorreta. Certinho, galera? Vamos então ver a última, né? Que se tiver errado, a gente já marca de cara C. Vamos lá. Dominar uma região produtora de açúcar mais próxima da Europa do que as Antilhas holandesas, facilitando o escoamento dessa produção, né? E essa questão aqui não está certa, né? As Antilhas holandesas estão mais próximas da Europa e elas só são conquistadas depois que a Holanda é expulsa do Brasil, né? O objetivo deles, então, era dominar uma região que já tinha uma infraestrutura produtora de açúcar pronta, né? Era dominar uma região que já era famosa pela sua produção de cana, né? Nas Antilhas, os holandeses tiveram que criar a produção do zero, tá? Então a opção E também está incorreta, restando apenas a opção C, né? Romper o embargo espanhol, né? O bloqueio espanhol à participação holandesa no comércio e ampliar os lucros, obtendo diretamente o açúcar aqui no Brasil, em vez de ter que comercializar com Portugal. Beleza, pessoal? A opção correta é a letra C, de cachorro, né? Lembrem que Brasil colonial tem caído bastante no Enem, então é uma matéria muito importante para a gente estudar bastante, tá? Obrigado a todo mundo e espero ver vocês no resto do curso. Valeu, pessoal!